Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos começar? 2 Reis 22. Glória a Deus. Vamos lá? A gente só tem o 22, o 23, o 20... Não, até o 25, né? É isso? Até o 25. Bora lá. 2 Reis 22, o reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ainda bem, né, gente? Nossa! Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O rei prepara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido da casa do Senhor, o qual guardas a portas, ao qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do templo, na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, aos que comprem madeira e as pedras lavradas, para que reparem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhe foi entregue, porque eles são honestos. E Ilquias acha o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este leu. Então o escrivão foi falar com o rei, que lhe deu o relatório, dizendo: os servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram na mão dos que dirigem a obra e têm em seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu ele diante do rei. Josias manda consultar o profeta Ulda. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas roupas. Então deu ordem a Ilquias, o sacerdote, Alcão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o povo de Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, a esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade de Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, diga aos homens que enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei a desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras da mão. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas o rei de Judá, que enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte: assim diz o Senhor, o rei de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se entristeceu diante
e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que o Senhor que fiz contra o lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e maldição, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar. Então eles levaram essa resposta ao rei. Forte, né? Deixa eu contar aqui um contexto para vocês. Vocês lembram que o último rei que assumiu, ele era mau. Ele era o filho de Ezequias, que tinha feito que era bom aos olhos do Senhor. Gente, Ezequias tinha feito tudo tão certinho. Ele tinha ido nos lugares altos, tinha removido, ele tinha quebrado, nossa, ele tinha reconstruído tudo. Ah, o filho dele destruiu o filho dele. Ai, gente, olha, sabe quando o pai é conservador e o filho esquerdista? É tipo isso, entendeu? O pai vai lá, trabalha, constrói, dá iPhone pro menino da escola particular e o menino pronto. Agora decidiu não seguir os passos do pai. Oh, meu Deus do céu. Enfim, vai entrar na universidade, fica assim, né? Aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando o filho vai contra princípios e valores do pai. Eu falo isso porque princípios e valores cristãos são conservadores, tá? Não adianta uma pessoa pra mim dizer que é conservador, que não é conservador e é cristão. Isso aí não existe. O conservador, ele é cristão. Ou você não é conservador ou você não é cristão. São antagônicos, tá? Hoje em dia tem muito disso. Ah, eu sou cristã e não sou conservador. Não, você é qualquer coisa, menos cristão. Mas vamos lá. Então, Ezequias fez o que era reto. Inclusive, a Bíblia diz que depois dele não teve nenhum outro rei que fez tantas coisas para o Senhor como ele. E ali Israel teve bênção e prosperidade. Quando ele morre, as pessoas correm atrás de voltar a adorar falsos deuses. E ali o próximo rei, que era o filho dele, fez o que era ruim, depois outro rei também, até que chega um rei chamado Josias, que vem desse povo. A gente está falando ainda de Judá, que vocês lembram que depois que Salomão começou a adorar falsos deuses, teve uma ruptura entre Israel e Judá. Então houveram 2 reinados para relacionar o mesmo povo. Justamente porque Deus tinha separado Judá para poder deixar o trono de Davi eterno. Gente, foi muito interessante, porque se o povo de Judá era ruim, imagina o de Israel. Tava pior ainda. Olha, meu Deus do céu. Até que chegou Josias. Josias um dia pediu para ler. Pediu que lessem, né? Não, na verdade ele não pediu para ler. O sacerdote leu o livro dos reis e ele viu o que foi feito, porque eles não tinham muito conhecimento do que tinha acontecido, e ele percebeu que o rumo da trajetória, que o que acontecia com o Judá era totalmente contra o que Deus tinha mandado. Ele ficou tão desesperado porque ele estava ali com o tic-tac no lugar, sabe? Sabe quando você vê a verdade, você vê que está fazendo tudo errado? Ele ficou tão horrorizado, porque ele sabia que Deus traria desgraça sobre o povo, se as pessoas não obedecessem a Deus. E ali, ele manda consultar uma profetisa. Ele rasga as vestes, entristece seu coração. E essa profetisa dá uma palavra muito dura para o povo de Judá. Ela fala, olha, de fato, Deus mandou o povo fazer tudo isso. E eles não fizeram. Então vai vir algo terrível. Olha a profecia. Só que pode dizer pro rei que ele vai morrer em paz, para ele não ver as coisas horrendas que Deus vai fazer com Judá. Porque as pessoas, podendo amar a Deus, elas decidiram se afastar de Deus. Podendo se entregar a Deus, elas decidiram adorar a falsos deuses. Podendo adorar o Deus verdadeiro, elas decidiram fazer o que os olhos delas alcançavam, né?
E eu achei muito interessante que quando esse rei, um pouco antes, manda reconstruir o templo, ele fala assim, pode dar o dinheiro sem cobrar, porque as pessoas ali são honestas. Deixa eu te falar, alguém que for te entregar alguma coisa ali, ele vai ter que ter vigilância. A pessoa vai ter a clareza de falar assim, pode entregar para o fulano, porque ele é honesto. Pode entregar para você, porque ele é honesto. Olha que forte. O rei falou, não, pode entregar ali para o sacerdote, para os pedreiros, que eles vão separar o dinheiro, que eles são honestos. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque dizia que a parte das pessoas que cuidavam de fato das coisas de Deus, eles eram de fato honestos. Será que a gente que é guardião da palavra, será que nós que somos filhos da luz, nós somos de fato honestos? A honestidade, ela é paga por um alto preço. A honestidade está ligada à verdade. Provérbios 23, versículo 23, diz que a verdade ela é comprada. A honestidade ela é comprada por um alto preço. Então, você não pode só ter a fama de que você é honesto. Deus está vendo tudo. Absolutamente tudo. E eu achei interessante que quando ele caiu em si e ele foi ler o livro dos reis de Judá, ele falou assim, os nossos antepassados fizeram tudo errado. E é por isso que estamos colhendo as consequências. Talvez hoje eu e você colhamos consequências dos nossos antepassados. Deixa eu explicar como funciona. Só que nós não vivemos no tempo da lei que nem eles. Graças a Deus. Nós vivemos no tempo da graça, no tempo da nova aliança, no tempo de uma nova oportunidade. Mateus capítulo 27. Não sei se é o versículo 51, 52 ou 55. Diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Pô-lhe o que é esse véu? Na hora que Jesus morre, na hora que ele é transpassado na lateral, que foi o último derramamento de sangue de Jesus, e é o sangue que o esvazia, é o sangue que sacramenta a adoração, é o sangue que sacramenta a diferença entre a vida e a morte. Assim, quando Jesus morre, Jesus morreu, derrama sangue, derrama água. Assim que o sangue e a água, ele é esvaziado do corpo, da lateral de Jesus. O véu que fazia a separação entre Deus e os homens é rasgado. E eu acho interessante que quando Jesus morre, os mortos que tinham sido enterrados há pouco, eles ressuscitam e eles voltam para suas famílias. Sabe o que isso significa? Sabe que isso faz parte da sua vida? Que você tenha a grata oportunidade de ser Israel espiritual e ser enxertado na oliveira verdadeira. Você tem a grata oportunidade de fazer, a partir de agora, uma nova história. Você não precisa andar em ciclos dos seus antepassados. Se arrependa. Se arrependa de onde o teu povo caiu. Se arrependa de onde o teu povo te levou. Enquanto você estiver colhendo coisas ruins, comece a plantar coisas boas. Explico. Talvez hoje você está colhendo um divórcio. Tua família toda se divorcia. Talvez hoje você está lutando contra as drogas, porque isso é algo que vem de família. Talvez é o álcool, talvez um adultério, talvez obesidade, falta de dinheiro, escassez, problema de confusão. Tem família que tem muita confusão. Talvez você esteja hoje enfrentando um problema na saúde. Eu tenho uma discípula minha que a família dela toda por parte de pai tem um problema genético de rim. E ela já fez muitas cirurgias de rim. Talvez você esteja colhendo coisas ruins, coisas muito ruins. E enquanto você está colhendo essas coisas ruins, plantadas, talvez não por você. E isso você vai precisar de ser uma pessoa muito madura para se arrepender de onde todo mundo caiu, para você tracejar uma nova história. Comece a plantar uma coisa boa. Poli, mas como que eu vou começar a plantar uma coisa boa? Primeira coisa é confissão e arrependimento. A base do evangelho é essa. Poliana, eu me arrependo de coração, sem acusação, de onde nós caímos. Talvez seja uma escassez mesmo.
escassez de pensamento, escassez de sentimento, depressão. Tem família que ela é toda depressiva e isso é muito triste. Tem família que é altamente ansiosa. Eu conheci uma seguidora minha que a família do marido dela tem muito suicídio. É muito pesado isso. Então, quando você identifica coisas e faz esse tipo de mapeamento, você pode pegar um outro caminho. Você pode fazer o caminho de volta por você e pelos que vão vir depois de você, porque nós temos a oportunidade de reescrever uma nova história. Quando Jesus vem, ele dá um reset em ciclos. Quando Jesus vem, ele dá a oportunidade de fazer uma nova história. A questão é que para fazer uma nova história, a gente precisa viver Cristo. Poli, como que eu vou viver a Cristo? Primeira coisa é confissão. Você se entregar a Jesus. E não é só levantar a mão na igreja e falar, eu confesso Jesus como meu único suficiente Salvador. Uhul! Não é isso. É você de fato viver algo novo. Viver, passar por uma metanoia. Viver algo com uma rotina que você não vivia antes. Entende? Fora isso, você precisa se arrepender de onde vocês caíram. Você tem que orar, tem que jejuar, mergulhe em águas mais profundas. Planta uma coisa boa enquanto você está colhendo uma coisa ruim. Para que os que forem vir depois de você, eles venham reconstruindo algo. Eles venham, na verdade, solidificados pelo que você já construiu. Então, você vai ali e você não desiste. Não desiste. E você tem a grata oportunidade de reconstruir algo daqui para frente, por causa da nova aliança. Você não vai ser condenado pelo que os seus antepassados fizeram e você está colhendo. A partir de agora você vai reescrever uma nova história. Comece a pensar como tem sido o seu comportamento. Faça diferente. Eu comecei a observar alguns comportamentos dos meus familiares. A minha família, por parte de pai, é muito obesa. Eles têm muitos problemas. Eles têm diabetes do último grau. Eu disse para Deus que no que concernia a mim, com 17 anos, eu nunca seria diabética. Eu tenho vários problemas, assim, sobre essa questão de inflamação mesmo, vocês sabem. Mas eu nunca cheguei a, de fato, chegar a diabetes num nível alto. Eu sou pré-diabética. Sou sim, estou. Agora, vocês veem que eu estou desinflamando, então ela estabiliza. Entende? Claro que eu tenho que tomar insulina um tempo da minha vida. E a última crise foi pós-Covid. E a última crise começou no final de 2020. Fez 2 meses esse mês, 2 anos esse mês. E é interessante que vai passando por ciclos. E se eu não fosse tão disciplinada, eu não estaria do jeito que eu estou. Eu tenho um tio meu que exatamente agora ele está entre a vida e a morte, no hospital. Assim. E nós estamos orando por ele em doenças decorrentes da obesidade, doenças decorrentes da pressão alta, da diabetes, principalmente está extremamente descontrolado. E eu decidi que eu não seria obesa, que todas as vezes que meu corpo fosse inclinado à obesidade, eu iria lutar. Tanto é que na minha bio é assim, lutando todos os dias para ser saudável. E é algo que eu estou plantando para mim e para os meus filhos. Para que quando a próxima geração chegue através de mim, ela seja uma geração mais saudável, com gene amortecido. Porque gene não é o determinante. Se o gene não é o determinante para definir aquilo que eu vou ser, as maldições hereditárias que a gente vive também não vão ser os determinantes da nossa vida para ser o que você vai ser e ser o que eu vou ser. Identifica
Se for alguma coisa de saúde, vai para outro caminho. Se for algo de comportamento, de desvio de caráter, vai por outro caminho. Compre a verdade. Paga o preço alto. O preço alto que eu pago na minha saúde. Com 17 anos eu falei, eu nunca mais tomo refrigerante. Para eu me lembrar de onde minha família caiu. Eu tinha 17 anos, gente. Desde os meus 17 anos eu não coloco uma gota de refrigerante na boca como uma consagração de vida. Olha, uma menina. E eu identificava isso. Então hoje eu tenho uma vida de extremas assim, restrições mesmo, que eu falo, caminho é aqui, eu vou pro outro lado. Eu treino todos os dias para desinflamar mesmo. Eu vou domingo para academia como uma regra. Claro que não é todo domingo, mas regra eu tô. Vocês veem, eu posto que eu tô domingo na academia. Vou pra igreja, saio da igreja, vou direto pra academia antes de almoçar. Você fala, nossa, você sacrifica o seu horário de almoço. Sacrifico. Sabe por quê? Porque eu sei onde minha família caiu. E para vocês verem, eu tô só explicando que é uma construção de vida diante de maldições hereditárias. Então isso não é só sobre a minha saúde, é sobre outras áreas também. Então eu percebo outras áreas que minha família caiu e eu vou por outro caminho. Entende? Eu me recuso a ter determinados comportamentos, porque eu sei que se eu tiver determinados comportamentos, eu vou ter o resultado que os meus familiares têm. E eu não vou ter o resultado que os meus familiares têm, porque eu não estou me comportando feito eles. Entendeu como funciona? E é isso que eu quero que vocês entendam isso comigo. Jejum a vida inteira. Oração. Eu quero que vocês tenham um comportamento diferente. E eu quero que vocês lutem pelos inimigos que assolam e as maldições hereditárias que vocês estão colhendo coisas ruins, e comece, enquanto vocês estão colhendo coisas ruins, a plantar coisas boas, coisas diferentes, a plantar coisas no mundo espiritual que vai elevar o teu nível e o nível dos seus daqui para frente. E tenha na sua cabeça clara que você vai viver uma nova história e declara. A Bíblia diz, a memória, eu vou trazer aquilo que me traz esperança. Então, trazendo o que te dá esperança, declara todos os dias, eu vou viver uma nova história. Em mim, através de mim, por mim, eu vou viver uma nova história. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que uma nova história seja reescrita em mim, através de mim. Que a partir de agora, nova se faça todas as coisas. Quero declarar nessa manhã que eu vou viver a nova aliança, a aliança da verdade, a aliança que vai reestabilizar e reestruturar a minha vida, a aliança que vai fazer de mim um vaso novo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Você pode estar colhendo coisas ruins, tá? Eu também estou colhendo algumas coisas ruins. Seja forte, corajoso. Enfrenta isso daí. Não deixa para a próxima geração enfrentar, não. Vamos lá? Bora você? Esse desafio. Aceita esse desafio da vida de você construir algo novo para Deus, de você ser mencionado no reino dos céus como aquele que foi o começo de toda a nova história que tua família viveu. A gente não precisa viver preso às maldições. A gente pode reconstruir algo novo, porque Jesus morreu, ressuscitou e trouxe a nova aliança. Traga a memória, o que te traz esperança. Traz a memória. É bíblico. A palavra deixa claro. O diabo, ele vai querer te afrontar e você talvez não vai ver uma saída. Mas começa a projetar na tua mente, no teu coração, na tua vida, algo novo. Começa a projetar e não para, não desanima, porque é isso que o inimigo quer e você vai ceder. Confunde ele. Se ele está te confundindo, confunde ele.
Deixa ele desesperado, deixa ele sem saber o que fazer. Você vai dar arma pro inimigo? Faz isso não. Se você tá vendo que sua vida tá indo por um rumo, vai pro outro. Faz outra coisa. Se segura, se domina. Você tá vendo que tua família toda faz empréstimo? Não faz não. Mas e agora? Agora, passa sem. Essa é uma frase que eu tenho aqui. Passa sem. Eu falo pro povo aqui, pobre não come o que quer não. Come o que tem. Pobre não viaja não. Ele só viaja quando dá. Compra roupa nova, bem baratinha. Vive de acordo com a sua realidade. Vive um nível abaixo do que você poderia. Você não precisa de viver no nível que você vive. Diminui um tom. Esse povo aí é gritadeiro, se obriga a falar mais baixo. Esse povo aí é briguento, se segura. Faz um desafio com você. Eu vou ser amável. Eu vou ser amável. Se as mulheres da sua família te ensinaram a não servir o marido, confunde o inimigo, serve ele. Ele tem mão, sim, ele tem mão, mas você pode ser carinhosa. Ah, mas não vai ser natural, não tô pedindo pra ser natural. Eu tô pedindo pra você ser disciplinada. Se as mulheres da sua família dividem dinheiro e não querem abrir a parte da finança pro marido, abre você. Todo o dinheiro é pra dentro de casa. Ah, mas ele não vai dividir, faz você. Faz você. Faz você. Ah, mas já tem 5, 6, 7 anos que eu faço, ele não faz, continua fazendo. Faz a tua parte, faz só o seu. Daqui a pouquinho, o diabo vai ser obrigado a sair porque ele não vai ter mais espaço. Ele vai ter que azucrinar outra pessoa. Ele não vai se aguentar. Ele vai bater, não vai ter porta aberta para ele. Você fica... Quanto tempo você fica diante de uma porta? O diabo vai ter que ir embora. Não vai ter espaço para ele. Ele não vai ter como habitar ali. O ambiente para ele vai ser inóspito. O ambiente inóspito, vocês sabem o que é isso? É inadequado. Deixe a sua vida inóspita para a habitação do demônio. Ele vai ter que ir para outro lugar. Porque se ele ficar ali, ele não vai frutificar. O diabo, ele frutifica, gente. Ele vai ter que sair por 7 caminhos despedaçado. Ele sabe que se ele ficar um pouquinho mais na sua vida, ele vai ser despedaçado. Você foi convidado por Deus, convidada. Aceita. Se você é naturalmente briguento, para. Se você é preguiçosa, se esforça. Levanta meia hora mais cedo, vai confundir o inimigo. Começa a plantar coisas boas, enquanto você está colhendo coisas ruins. Tem uma seguidora me mandou uma mensagem. Ah, já tem 2 anos que eu tô desempregada desde o divórcio. Eu falei, continua mais um pouco. Ah, eu tô desesperada, parece que a porta não abre. Que bom que não abriu. É porque você tem que clamar mais um pouco. Ah, mas Deus nada. Deus nada. Falei para ela, minha filha, Deus deixou Jesus morrer na cruz, olha a lógica. Esse é o ponto, esse é o pulo do gato. E é aí que eu peguei o caminho diferente de outras pessoas. Gente, acorda, realiza aqui comigo. Se Deus deixou Jesus morrer na cruz, ser humilhado daquele jeito, ele tinha um projeto para aquilo. Ele estava do lado de Jesus, segurando na mão dele, enquanto Jesus estava vivendo uma experiência muito forte. Sabe o que está acontecendo com você? Você está vivendo uma experiência muito forte. E Deus está do seu lado, segurando sua mão. Mas Ele não vai fazer com que você não passe por aquilo. Porque a gente precisa adorar a Deus em meio à dor. A gente precisa adorar a Deus enquanto a gente está colhendo coisas ruins. A terra é o lugar para a gente viver isso. Começa
a plantar coisas boas enquanto você colhe coisas ruins. Talvez, né, Vivi, a gente vai ficar um tempão colhendo coisas ruins, mas só planta coisa boa. Quanto tempo? Eu não sei, eu não sou a dona do tempo, mas a hora dele é perfeita, a maneira dele é linda. E quando acontecer, gente, meu Deus, o de repente de Deus chega de um jeito que você fica... Olha, eu e minhas discípulas e algumas seguidoras estão fazendo jejum de Daniel. Gente, hoje é o 20º dia. Chega o dia 22, mas não chega o dia 21, que termina amanhã. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se a gente for avaliar bem, passou muito rápido, né? A Ivone tá fazendo também. Passou rápido, não foi, Ivone? O meu é o 20º dia. Eu acho que o da Ivone é o 19º, né? Você começou um dia depois. Então, assim, eu termino amanhã, algumas seguidoras terminam sábado. Gente, vocês viram como passou? Hoje, quando a gente foi orar às 5h30 da manhã, eu e as meninas, eu sentia Deus enviando anjos ao nosso respeito. Foi uma sensação assim de uma liberação. Teve batalha nesses dias, foi pesado, teve vários conflitos emocionais dentro da gente, espirituais, não de fome, ninguém passou fome, mas de necessidade, sabe, de comer aquelas nossas rotinas mesmo, porque é bem com muita restrição, né? Ontem mesmo eu almocei mais tarde, aí eu fui jantar, não queria comer nada que podia ter na geladeira. Fiz um mingau de aveia com leite orgânico, com leite vegetal e comi aquilo. Pronto, falei, vou comer isso, vou dormir bem pouquinho, dormir. Porque chega uma hora que a comida que é disponibilizada, você já não quer. Mas deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. É uma etapa espiritual que foi vencida. Quem tá fazendo jejum de Daniel? Pouquíssimas pessoas. Quem tá disposto a sacrificar? Quem está disposto a orar 5 da manhã? Faz uma coisa nova. Começa a plantar uma coisa nova. Enquanto você está colhendo uma coisa ruim, você vai ser mencionado diante de Deus. O inferno treme. Ele tem certeza que sabe fazer isso. E quando a tua sorte mudar, ninguém vai entender nada. Mas só você sabe tudo que você plantou enquanto você colhia coisas ruins. E aí você vai ser um testemunho para todo mundo. É isso. Um beijo. A gente já orou faz tempo, né? Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua a leitura do livro de 2 Reis. A gente tá acabando. Ai, Jesus. Glória a Deus. Eu amo quando a gente começa um livro, mas eu amo quando a gente termina, porque mostra que a gente tem sido fiel a Deus. Deus te abençoe. E até amanhã, com a permissão de Deus, a gente volta aqui para continuar a leitura desse devocional. Deus te abençoe, que hoje seja um dia de muita revelação na sua vida.